que o esperamos e a partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, nosso lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, nosso lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, vamos em um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, vamos em um lugar de honra. Louvado seja o nosso Deus, onde nós temos a mesa posta, e que o lugar de maior honra em nossas vidas seja sempre o dele, que ele sempre esteja à frente em tudo que nós formos fazer, e que a nossa vida seja para a honra e glória desse Deus maravilhoso. A igreja pode se assentar. Momento de contrição, de purificação da alma, e momento que nós nos curvamos diante de Deus para conversar com o nosso Criador. Pedir a Deus que Ele continue com o seu olhar paternal sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, do seu povo, da nossa pátria. Esse momento que nós nos preparamos para um ato
cívico de muita responsabilidade. Que Deus nos dê sabedoria, prudência, inteligência. Essa oração é uma oração de pedido, é uma oração que Deus colocou no coração do escritor deste salmo a necessidade que temos de compreender que nós dependemos de Deus. E que Deus nos ajude a nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Eutália, na vida de cada família, na vida das nossas obrigações para com a igreja, das nossas responsabilidades com a nossa igreja, do amor à nossa igreja, da nossa compreensão que aqui é a nossa casa de comunhão, quando nós nos reunimos todos os finais de semana de uma maneira muito especial, para juntos nós podermos colocar diante do Senhor os nossos agradecimentos por tudo que Ele tem feito por nós. E pedir a Deus que Ele continue a nos dar todas as condições para nós caminharmos a nossa vida e para nós sermos felizes na sua casa. Que cada um possa pensar na sua vontade de servir esta igreja, de servir em todos os sentidos. Que cada um possa ter esse amor à igreja. Nós vamos ler o Salmo de número 61. É uma oração. É um levar de pensamento ao Deus Criador. A nossa lição de hoje fala sobre conhecer Deus. Conhecer Deus na sua intimidade. Conhecer Deus não só através das literaturas, não só através da própria Bíblia Sagrada, mas conhecer Deus. É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos ler responsivamente esse Salmo de número 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Para sempre, no esconderijo das tuas asas, eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas a ele, duram seus anos de gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Amém. Deus nos abençoe. E agora nós vamos ouvir a palavra pelo nosso pastor. Obrigado. Amados, mais um bom domingo que Deus nos concede para nele nos alegrarmos. Amém. Vejamos qual é o desafio que está posto aqui neste Salmo 61. Dois detalhes muito interessantes. O primeiro deles é que ele escreve uma poesia aberta ao mundo. E é interessante que isso está no Antigo Testamento. Ele diz, desde os confins da terra clamo a ti. Notadamente, não só ele, mas onde tivesse o povo de Israel, aqueles que nele criam, também estariam neste mesmo comportamento, clamando a ele. E a razão pela qual ele está clamando é o abatimento do coração dele. E é interessante então nós perguntarmos,
O que será que houve que esse coração está tão abatido? Certamente, como já faz algum tempo que este fato foi narrado, se nós aplicarmos a ele, vai ficar para nós essas duas possibilidades. Se nós estamos dentro desse grupo que confia, e até os confins da terra, onde tiver os que confiam, clamarão a ele, e a situação que é dele, específica, que pode ser nossa. A situação de um coração abatido. Se nós olharmos para nós mesmos e não estivermos de coração abatido, podemos lembrar de alguém que assim esteja. E até os confins da terra nos compete interceder e pedir ao Pai que olhe para esta humanidade de coração abatido. E o pedido que é feito está narrado ao longo dessas poesias dele, o texto de Davi. Ele pede sempre algo interessante que me chama muita atenção desde que eu comecei a ler a Bíblia. Ele pede sempre alívio para a alma. E o mais profundo do Salmo 51, quando ele diz, restitui uma alegria do Espírito. Então ele sabe muito bem o que Deus promove. A alegria para ele não viria com coisas exteriores, que estivesse faltando para que ele, ao adquirir, fosse consolado o seu coração e ele tivesse uma outra situação. Ele se refere a um coração que no Antigo Testamento é alma, está muito voltado, quase todas as referências. A minha alma está abatida, o Salmo 42 inteiro dele. A minha alma está abatida. O abatimento de Davi, por ser um rei extremamente bem-sucedido, era o abatimento por culpa do seu pecado. Nada lhe faltava. Davi foi um rei exuberante. O que faltava a ele era o domínio sobre ele. E ele refere-se isso várias vezes a Deus. Meu coração está abatido porque eu não correspondo ao padrão de santidade que queres de mim. E aqui é que eu entendo que nós nos colocamos ao lado de Davi e nos sentimos nessa mesma condição. Clamar por alívio à nossa alma. Porque nós, certamente, ao longo da semana e na próxima, que já se avizinha, nós precisamos desse consolo para termos uma segurança de controlar o nosso ímpeto de pecado. Uma carne fraca, sempre submetida ao pecado. Isso é que abate o nosso coração. Sobretudo quando olhamos para todo esse aspecto de um Deus santo, santo, maravilhoso, puro, benigno para conosco, e nós pecamos, dia após dia. A referência que ele dá desse cotidiano dele é essa citação o tempo todo, dia após dia, dia após dia. É um cotidiano de sofrimento, por causa dessa distinção entre o pecador e o Deus Santo. Que nesta manhã recuperemos esse espaço que o pecado rouba de nós, que é o espaço da mesa, como acabamos de cantar aqui, o lugar de uma comunhão maravilhosa. É interessante quando você está em casa, sobretudo quem tem família longa, família grande, que falta alguém, e você vai lá no quarto, na sala, e diz, não vem almoçar, jantar, comer? Não, agora não. Quantas dúvidas surgem, não é? Por que será que não vem à mesa? Agora não, por quê? A televisão é mais importante, o teu quarto é mais importante. O que houve? Quantos estão dizendo, hoje não vou para a ceia hoje não. Agora não, eu vou no próximo, na próxima ceia. Eu não vou estar com meus irmãos, hoje não, agora não, neste domingo não. É a mesma sensação que me vem na condição de pastor. Por que não? O que é mais importante do que sua igreja? Num domingo que é o dia do Senhor, há algo mais importante? Há algo mais importante que a mesa da sua casa, no almoço, no café e no jantar? É isso que nós temos que clamar. Sem isto, nós estamos fragilizados. Que Deus coloque em nosso coração essa fortaleza que era o que prejudicava a vida desse grande rei tão bem sucedido. Oremos silenciosamente. Romperá o silêncio a nossa irmã Neí,
pedindo a Deus que o nosso coração se acalme nessas horas em que nos sentimos afastados dessa tão doce, agradável e necessária comunhão. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te clamamos, Senhor, te suplicamos que Tu ouças nossas orações, Senhor. Atende os nossos pedidos, Senhor, meu Deus. Nesta hora, Senhor, nós abrimos nossos corações, Senhor, para te pedir perdão, Senhor, por tantas e tantas falhas que temos cometido, Senhor, durante os dias que ocorrem, Senhor. Quantas vezes, amado Deus, nós temos olhado com indiferença para o nosso próximo. Quantas vezes, Senhor, não temos tido compaixão do outro, Senhor. Quantas vezes somos negligentes, Senhor, no nosso proceder. Os nossos pensamentos, Senhor, não são dominados por nós, Senhor. Nós te clamamos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a reconhecer diariamente os nossos pecados, Senhor, e colocar diante de Ti, amado Deus, para que Tu trabalhe em nossos corações, na nossa mente, na nossa vida, Senhor, para que Te busquemos sempre, Senhor, para que tenhamos o Senhor presente em todo instante da nossa vida, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes sermos negligentes nos trabalhos da igreja, Senhor, e ter colocado outros objetivos à frente, Senhor. Tem misericórdia, Pai querido, de cada um de nós, Senhor. Ensina-nos a amar, Senhor, mesmo quando não tivermos nada a receber, Senhor, e mesmo assim a dar também sem interesse, meu Pai. Nos ajude a colocar, Senhor, à disposição para os trabalhos, Senhor, meu Deus. Dirija as nossas vidas, ó Altíssimo, porque em Ti, ó Pai, que nós confiamos, ó Pai, porque Tu és a nossa fortaleza, o nosso abrigo, Senhor. E queremos estar debaixo das Tuas asas, Senhor. Refrigera nossa alma, Senhor. Dê-nos alívio, dê-nos paz. Aquieta o nosso coração, amado Deus. Tira as nossas ansiedades diárias, Senhor, que vivemos tempos tão difíceis, ó Deus. E muitas vezes não assossegamos nossa alma para fixarmos os olhos na Tua palavra, Senhor. Nos ajude, meu Pai querido. Cuida, amado Deus, de cada um de nós, Senhor. E dê aquilo que necessitamos de Ti, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor. Aviva em nós, Senhor, a alegria, a paz, a alegria da salvação, meu Pai. É em nome de Jesus que nós suplicamos que nos purifique do pecado, Senhor. Agora e para sempre, amado Deus. Amém, Senhor. Convido a amada igreja a abrir a Sagrada Palavra, Efésios, capítulo 4. Vamos ler responsivamente, do verso 17 ao verso 24. Efésios, capítulo 4, do 17 ao 24, é o texto onde fundamentaremos a exposição da reflexão desta manhã. Assim diz a Sagrada Escritura aos nossos corações. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem
na vaidade dos seus próprios pensamentos. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Amém. Que Deus coloque em nossos corações o entendimento da sua palavra. Presbítero Alencar nos dirigirá em oração, suplicando ao Pai que o seu Santo Espírito nos auxilie no entendimento da sua palavra, considerando as fragilidades de quem expõe e as possíveis fragilidades de quem nos ouve. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que nós nos encontramos aqui na Tua casa, onde estamos aqui, Senhor, com o único propósito para Te servir, Te louvar, Te glorificar, estar aqui, ó Deus, Te dando graças pelas bênçãos recebidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelos dias que o Senhor tem nos protegido em nossa vida, tem nos amparado nas nossas devidas obrigações, dos trabalhos. E, Senhor Deus, ó Pai, nós somos agradecidos principalmente pela bênção maior da salvação em Cristo Jesus, que nos dá a alegria e o prazer de estar na Tua casa para Te servir e Te louvar o Seu santo nome. Agora, ó Pai, nós Te pedimos que abençoe o Teu servo, pastor Lindbergh, que vai nos trazer, Senhor, o Teu recado aos nossos corações, para que ele, Senhor, seja instrumento nas Suas santas mãos. Possa trazer, ó Deus, a Tua mensagem, o Teu recado, nós possamos, ó Deus, tirar proveito espiritual para nossas vidas, colocar em prática, e abençoe, Senhor, a Tua igreja, que aqui nesse momento estamos juntos, aprendendo, ouvindo a Tua palavra, que possamos sair daqui, ó Pai, louvando e glorificando o Seu santo nome, pelas bênçãos recebidas, pela Tua palavra, e por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós, principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Pai amado, nos ajude em tudo, ó Pai, nos perdoe nossos pecados, Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Andar como Cristo andou. Certamente poderíamos nos perguntar se esse tema tão antigo, pois se nós avaliarmos a data cronológica que temos, ou os pontos históricos que temos anotado, estaríamos mais ou menos em 1970 anos passados. Mais ou menos juntando a carta que lemos, que foi escrita por volta de 62, quando Paulo estava preso em Roma, e colocar mais uns 30 anos, que foi o período em que Jesus começou o seu ministério. Então nós estaríamos aí com 1970 anos para trás, que já sabemos que é para andar como Jesus andou. E que isto era meta do próprio apostolado, depois de todo discípulo, de toda a igreja, dizer ao mundo que tem que andar como Cristo andou. Mas é necessário trazer esse tema novamente para uma reflexão à igreja no século XXI. Vamos tentar provar isto no próprio fragmento desta carta. E colocando o que foi que fez Jesus andar como o caminho, a matriz para entender esse pensamento de Jesus. Jesus só veio ao mundo por causa do amor de Deus para conosco. João retrata isso com toda segurança. Porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho. O amor move o coração de Deus para que o nosso coração seja movido. Por amor, Jesus foi enviado.
Ele foi enviado e se submeteu a toda a estrutura divina para o seu ministério. Muito embora aos 12 anos já fosse um menino magnífico, já sabia, já se portava, já discutia, já falava, mas ele se submete ao período da lei, que não poderia assumir nada antes dos 30 anos. Então ele fica como aquele jovem prodigioso, em meio a tantas discussões, certamente, de sua família, daquele contexto, daquela expectativa que aguardava o Messias, estava ele, o Messias entre eles, aguardando o seu tempo. Então, o amor, ele começa a dizer aquilo que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios. O amor, de fato, tudo suporta. Desde Deus, que suporta a nossa iniquidade, e envia o seu Filho, suportando a nossa iniquidade. Jesus Cristo vem e suporta a nossa dor na cruz. Este é o desenho que move a humanidade. Assim, Paulo também suporta duras provações por amor ao Cristo que lhe apareceu. Desde a conversão do Saulo para o Paulo, se via e se vê hoje pela leitura dele o amor personificado numa pessoa. Como o amor de Deus muda alguém. Como ele altera as características de uma pessoa. Porque uma pessoa de alma lavada pelo sangue de Cristo vai mudando a forma de ser, pensar e agir. E é nisto que nós nos amparamos para dizer que se nós andarmos como Cristo andou, nós faremos esta revolução que o mundo tanto aguarda e que esperava, inclusive, a Trindade Santíssima, que fosse feita logo depois da assunção de Cristo aos céus. O amor move, mas me cabe dizer, não está movendo. No momento nós não temos visto isso. A oração da irmã foi clara nisso aí, né? Nós não temos visto isso. Então nos cabe revisar o que está acontecendo. Essa distância desgastou tanto. Tem uma teoria que me chama muita atenção. Em todas as áreas das ciências sociais ela é utilizada. É de que o continuismo das ações estraga a ideia principal. A frase literalmente desse teórico é: os ismos degeneram a ideia principal. Quando você pega as ideias de Cristo e submete a um cristianismo de 2000 anos, nós vemos que o amor não move mais. Desgastaram o que Cristo falou. Esqueceram-se de como ele vivia. E aí Paulo escreve uma carta aos neoconversos, aos novos convertidos de Éfeso. Na prisão ele toma conhecimento de como estava aquela igreja. E era uma cidade portuária belíssima, acostumada a receber muita gente, um fluxo enorme, a cultura viva, e eles tinham uma paixão pela magia. Eles tinham uma paixão por deuses que fizesse algo visível. E Paulo escreve uma carta. É um estilo de carta, com destino, com objetivo, com saudação, é uma carta. Leve essa carta para a igreja de Éfeso. E Paulo coloca como tema nesta carta, zelar pelo testemunho. E ele diz, não haverá testemunho se não tiver o tratamento da espiritualidade humana. E com esta conclusão paulina, é que nós nos submetemos a entender esse texto, com os argumentos que nós encontramos aqui. O primeiro deles é no verso 17 mesmo. Ele afirma, não vivam mais assim. Não vivam mais como aquele que era antes de ser convertido. Aquele que era antes de servir a Cristo. Não vivam mais assim. Não é assim que deve andar mais. Então é uma determinação do apóstolo. Não andem mais assim. Não tem como cuidar da tua espiritualidade andando nos mesmos caminhos. Qual eram os mesmos caminhos? Ele diz aqui, os teus próprios pensamentos. Nós não temos mais esse direito de dizer, eu vou fazer, eu vou realizar, sem antes dizer, se Deus quiser, e a Ele consultar. Nós não somos mais senhores de nós mesmos. Essa autonomia nossa só será
se for legitimada em Cristo. É fundamental isso, não andem mais como você andava. E como era que você andava? O meu domingo era assim, o meu sábado era assim, a minha sexta era assim, era assim e não mudou. Então, onde é que está o novo nascido? Onde está o novo nascido? Esta é a questão levantada por Paulo àquela igreja de neoconversos. Não andem mais assim. É uma forma prática. A igreja só será luz para o mundo se mudar o seu jeito de andar. E igreja não é prédio que ela não anda, somos nós que andamos. Precisamos estar atento a esse recado, Paulo. Não vivam mais assim. E se fizermos alguma questão, talvez de desconhecimento, e como é mesmo que eu ando nos teus próprios pensamentos? Então ele encerra essa questão com muita propriedade e com muita segurança. Não andem mais assim. Andar como Cristo andou é andar diferente. Vamos imaginar então com aquele sábio povo de Éfeso, uma cidade de cultura muito efervescente, notadamente muitos modelos de andar, muitas formas de ver o mundo. Andar é o movimento meu no mundo. É aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu mesmo faço. Essa é a efervescência social. Imagine São Paulo. São Paulo, que é o lugar onde muita gente se esconde porque são 20 milhões de habitantes, incluindo a grande São Paulo. Aqui você se esconde facilmente no seu jeito de andar. Paulo adverte, não é mais assim que tem que andar. E agora ele complementa. Paulo tem uma pedagogia belíssima. Ele não só diz, não é assim, mas ele vai dizer, é assim. Verso 18. Tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, a forma como estamos andando, que é segundo o nosso próprio pensamento, ele disseca esses pensamentos. E ele diz uma chave para mim, que é fundamental, está exatamente no finalzinho do versículo. Pela dureza do seu coração. Ora, eu fui atrás dessa terminologia, porque é usada no Antigo Testamento. Pela dureza do seu coração é possível isso. Pela dureza do seu coração. Então, quando você observar que a dureza do coração é fechado para o entendimento, é uma pedra. E vejamos nós, quando queremos convencer alguém de fazer algo, como é difícil convencer um filho, o marido, a mulher, a família, o pai, a mãe. Quando estão convictos, não é assim mesmo. Dá errado, mas não muda. Essa é a dureza do coração. É o mesmo argumento. Paulo entende isso como ninguém. Ele sabe, porque ele era um homem de coração duro. Só Cristo mudou o coração de Paulo. Tão duro, que com todo o saber que ele tinha, ele não sabia distinguir religiões. Ele matava em nome de uma religião. Ele era subserviente em nome de uma intolerância religiosa. Tão duro era o coração de Saulo. Então, ele entende exatamente o que é que me faz andar nos meus próprios entendimentos. Quantas vezes ouvimos em igreja, em rádio, televisão, em jornal, hoje tem vasta comunicação falando de Cristo, dizendo como devemos andar, e cadê os milhares que deveriam andar? Onde estão os que ouvem? Os que frequentam esta igreja mesmo, esporadicamente, tantas vezes, e não decidem, e não mudam seus corações. Porque coração duro é difícil de ser mexido. Muito difícil. Em Apiaí tem um observatório geológico que nós visitamos com os alunos, e o rapaz, que é um técnico que apresenta para nós aquela exposição, faz uma brincadeira com a turma dos alunos, os alunos que estão lá. Tem uma mesa com as pedras expostas, pedras tiradas daqui mesmo, do São Paulo, outras regiões do Brasil. E ele diz, escolha uma pedra para levantar com a mão só. Aí todos olham, vai na menor pedra. Igual a criança, ao contrário. Procura um presente, a criança vai no maior, né? Mas para levantar uma pedra com a mão só, vai na menor. É a única pedra que a gente não consegue levantar com a mão só. E aí ele vai explicar o que aquela pedra é. É chumbo puro.
É assim um coração. Duro, que ninguém consegue mexer. Conselho de pai, de mãe, de filho mais velho, de marido, de mulher, ninguém mexe. É um coração tão duro, tão petrificado, que aí cabe esse jargão, só Deus, para quebrar, triturar esse coração e fazer dele um novo coração. É a dureza do coração. Porque poderiam perguntar a Paulo, devolvendo a carta: Paulo, nós somos crentes, que história é essa de tem que não andar mais desse mesmo jeito? Que jeito é esse que você está falando? Eu estou dizendo a vocês que é do jeito do coração endurecido. Quem ama não tem coração de pedra. Coração de pedra é para os ignorantes que não amam, porque é o que ele diz, não é a minha palavra, a ignorância em que vivem. E a ignorância não é a brutalidade, é a falta de conhecimento. Um coração petrificado não aceita diálogo, não quer conversa. Mata, tira, destrói. Não preciso nem entrar em detalhes para provar o que a gente vê na humanidade hoje. A violência contra o outro. Dureza de coração. Isso posto, ele dá uma ênfase interessante que eu utilizo também para caminhar para o encerramento. Pessoas assim, ele diz, tornam-se insensíveis. Pessoas de um coração desse, é o verso 19, tornam-se insensíveis. E os insensíveis fazem o quê? Eles são carne e osso como nós. Então o que eles querem fazer? Eles precisam se satisfazer também. Se ele faz seu próprio pensamento, se o seu coração é duro, a liberdade é a que ele constrói. E a liberdade que ele constrói não é a que Deus quer para nós. E aqui Paulo identifica chamando de libertinagem. Desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Essas coisas me chamam a atenção que uma manhã não permite que eu dialogue, até porque também é um sermão, não é uma aula. Mas olha essa palavra, todo tipo de impureza. Trabalhei 15 virtudes com meus alunos essa semana, com um autor francês que discute as 15 virtudes. Uma delas é a pureza. E aí os alunos vão tentar encontrar as expressões das virtudes para identificar a virtude e a expressão. E essa da pureza é muito interessante o que ele diz. O André Sponville diz, a pureza é algo permanente e constante que não se negocia. E é um exercício de consciência do que de fato vem a ser puro. E ele está discutindo filosoficamente, não é teologicamente. Ora, se eu tenho um corpo criado por Deus, para a honra e glória de Deus, o que é a pureza? É atingir o objetivo para o qual ele foi feito. Honra e glória a Deus. Se eu não faço isso, eu sou impuro, por mais puro que eu me ache. Porque a tua essência visa isso. Você foi feito para isso. E aí eu recordo a fala da minha querida professora Ingrid Neumann. Ela dizia para nós, um grupo de jovens estudantes naquele seminário, ela estava saindo de um acidente gravíssimo, e eu uso muito essa fala, inclusive usei na classe de catecúmenos recentemente, e ela ficou funcionando apenas a metade do corpo dela, muito jovem, 20 e poucos anos, o acidente a fez tetraplégica. E ela escreve dizendo, Deus não aceita alguém pela metade, mas aceita a metade de alguém. Perceberam que jamais diríamos que a pureza está pela metade, se nós tivermos um conceito de puro externo, que nós é que queremos fazer a perfeição, nós é que nos embelezamos, nós é que nos enfeitamos, porque queremos ser, conforme nossos próprios pensamentos, os mais bonitos, os mais belos, os mais bem aparentados. Como faria essa jovem senhora? Como faria essa jovem professora? Que olham para ela com dó, ai, tem que puxar o carrinho dela, tem que levar ela para algum lugar, fazer suas necessidades. Como faz com as pessoas mutiladas nas guerras? As pessoas estão deterioradas, degeneradas, nas ruas de São Paulo, que você olha para os pés, não sabe se é pé de um ser humano ou um pedaço de carvão.
Onde está a pureza destas pessoas? Como eu disse, não dá para aprofundar, mas fica essa pílula para a gente imaginar que nós somos capazes de cometer todo tipo de impureza se achando os mais puros. Nos nossos próprios pensamentos, diz o apóstolo Paulo. Caminho para o encerramento quando ele diz, no verso 20, não é assim. Repete, reforça, pedagogia do reforço. Verso 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Aí já não é ele. A carta é dele. Ele diz, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim. Nós somos resultado do amor de Deus para conosco. Não foi assim que aprendemos. Essa humanidade está desvirtuada. Se você pegar a de Éfeso e pegar a de São Paulo e a do resto do mundo. Mas onde está o desvio? Porque não sou da sua igreja? Não. Você pode estar desviado aqui dentro. Não é aqui. É desviado do ensino da palavra de Deus. Do teu Criador. Esse é o distanciamento que você vê em qualquer lugar. Não foi assim que aprendemos. E ele termina dizendo, se é que, de fato, aprenderam. É a dúvida metódica dele. Que é para mim, eu me apaixono por esse método, é a forma mais correta, duvide sempre. Mas não é pela incredulidade, é para saber mais. Aqui Paulo provoca. Se é que vocês aprenderam, né? Porque eu ensinei. Se é que vocês aprenderam, se é assim que vocês foram instruídos, onde está o caminhar com Cristo? Porque ele não ia escrever essa carta fazendo suposições. Chegaram informações para Paulo. Olha como está andando o povo de Éfeso, daquela belíssima cidade portuária. Aquela igreja que você fundou. Imagine, olha como está andando Vila Eutália. Não foi assim que vocês aprenderam? Esta é a ênfase. Se deixar renovar no Espírito, aí sim o entendimento é que vai tomar conta da humanidade. É o verso 23, como ele termina. Só é possível vencer a antiga maneira de viver se formos renovados pelo Espírito, nos fazendo entender que ainda que seja belo, ainda que seja bom, ainda que seja prazeroso, não é assim que aprendemos. Não é assim que é para andar. É preciso revestir. Revestir da nova natureza, criada segundo Deus, o Deus que ama e tomou as providências para que nós amássemos também. Não dá para andar como Cristo andou sem amar. Amar não é fazer caridade. Caridade é a declaração do meu sentimento de culpa. Amor é permanente, não se mede, não se mensura, não escolhe o dia e a hora. Hoje está frio, eu não faço, amanhã está quente, eu vou fazer. Quem ama não tem essa libertinagem de escolher conforme o seu pensamento. É movido por Deus para fazer o que Deus quer que faça. Que nesta manhã nós sejamos novamente sacudidos, revestidos desta nova natureza. Ou novamente revisando essa nova natureza, que é o melhor dos cenários. Que eu admito que todos aqui poderão participar da ceia, porque nasceram de novo. Mas que esse novo nascimento é aquele nascimento duríssimo de acontecer, porque ele vai conviver com a velha natureza. Eu não nasci com novos braços e novas pernas. Não era um Paulo diferente do Saulo. Era um Paulo mudado por dentro, que só Deus via, e ele tinha a obrigação de demonstrar. Então coloque o nome de Paulo, o seu nome. É você o novo revestido desta manhã, nesta igreja, para celebrar junto a ceia do Senhor. Eu não tenho essa possibilidade de ver como vocês também não me veem, mas aquele que nos fez novo está a nos ver. E é Ele que queremos lembrar. É dele que temos que aprender a andar como Jesus andou. Uma maravilha que andou 3 anos vivendo, multiplicando seus atos, para que nós andássemos também. Que nossa igreja seja, nem que seja um passo desse andar de Jesus.
neste mundo tão agitado, nesta cidade tão violenta, que na maioria das vezes só nos cabe chorar as consequências da dureza do coração de muitos. Que Deus não nos deixe entender que essa dureza é que vence. A pedra não se move sozinha. Que Deus nos dê a certeza de ter um coração autônomo nas mãos dele. Está aqui, Senhor. Cuida de mim para que eu cuide dos outros. Amém. Amém. Vamos à celebração da ceia. Eu coloquei no grupo para lembrar os presbíteros que vão ministrar na escala. Acho que é o presbítero Paulo, o presbítero Heraldo, o presbítero Marcelo, o presbítero Heraldo. Vamos à instrução do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Enquanto os oficiais... 1 Coríntios, capítulo 11, principiando no verso 23. A instrução da Sagrada Palavra é clara para este momento tão belo de memória do sacrifício único de vida eterna, que nos faz corações sensíveis. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Todos leiam o verso 28, por favor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Amém. Se alguém aqui já fez ressonância magnética, faça agora, na alma, pois não tem nenhum aparelho aqui. Mas aquele aparelho necessário aqui está. O Espírito Santo de Deus lhe ouve. Faça essa introspecção. Examine-se a si mesmo. É o autoexame mais necessário da nossa vida. Examine-se a si mesmo. Oremos silenciosamente. Deus de tão perto,
Deus que aqui está, Deus que nos ouve, que ouve o nosso clamor, que escuta a cada oração, que de tão silenciosa chega alto no teu trono. É o grito de quem clama. São corações que se fizeram sensíveis pelo teu Espírito, transformados pelo teu amor. Dá-nos, Senhor, agora a sinceridade para pedir perdão por tudo que temos certeza que nos afasta de Ti. Mas também perdoa aqueles pecados que não estamos lembrando de tanto que fazemos, que já fica nessa autonomia pecaminosa, nessa libertinagem de um corpo fraco. Perdoa-nos e dá-nos forças, para que tenhamos um coração entendido pela Tua Palavra, esclarecido pela Tua Palavra, fortalecido pela vivência ao Teu lado. E ao tomarmos o pão e ao tomarmos o vinho, recordemos que este sacrifício é possível porque o maior de todos já foi por nós realizado. Perdoa este Teu povo amado, que aqui está, prestes a tomar a ceia, dizendo: recordo com alegria a morte de quem está vivo e quem está voltando, e nele e para ele viveremos. Em nome dele. Amém. Senhor, consagra este elemento que está nas mãos dos Teus servos, e cada uma das ovelhas queridas do Teu grande rebanho, do Teu pastoreio, por Ti redimida e perdoada, tome com alegria, porque o sacrifício já foi realizado. Aqui é a memória da Tua vitória, é em Teu nome que suplicamos. Dá-nos a alegria da Tua memória, em nome do Cordeiro que vive está. Amém. Não havendo, os oficiais dirijam-se à mesa. Este é meu corpo que é partido por vós.
tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós, tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós, tomai e comei. Nos evangelhos encontramos que da mesma forma Jesus Cristo fez com o vinho, e assim o faremos, para que recordemos que este sangue vertido na cruz do Calvário é a segurança de um coração novo, um coração sensível, reconstruído para amar, porque Ele nos amou primeiro. Senhor, consagra também este segundo elemento, Pai Santo, que será ministrado ao teu povo redimido em memória do sacrifício único que nos dá a vida eterna, livres da condenação, preparados para a vida, que exerçamos a vida nova, no amor de Deus, aguardando a volta do teu Filho. Em nome dele, amém. Amém. Algum irmão não foi atendido? Não havendo, os oficiais dirijam-se à mesa. Nova aliança de Deus com os homens. Tomai e bebei. Nova aliança de Deus com os homens. Tomai e bebei.
Irmãos amados que acabam de participar em tão solene momento, que ele seja tão solene quanto feliz é para nós esta mesa. Digamos ao mundo, Cristo vive. Façam isso com testemunho. E não há testemunho sem uma espiritualidade autêntica. Zelemos pela nova vida. Amém. Cantaremos o hino Vida Santificada, sob o número 131 do nosso cenário, e ao término oraremos e impetraremos a bênção para que saiamos à nossa escola dominical. Pai Celestial, aos teus pés estamos, que sejamos submissos, porque é uma submissão conquistada pelo amor. Nos aproximamos a Ti pelo amor do Teu Filho realizado na cruz, demonstrado na cruz. Muito obrigado, Pai amado, por esta manhã de culto, onde podemos trazer à memória o sacrifício que nos deu vida. Agora, Senhor, prepara a Tua igreja para o ensino da Tua palavra. Que esta escola seja mais uma escola bem-sucedida. Isto significa que o nosso coração tendente a virar pedra seja alimentado com a suavidade, com a leveza do Teu Santo Espírito. E assim sairemos daqui mais preparados para o dia a dia, para as surpresas desagradáveis de um mundo onde o maligno impera.
Dá-nos, Senhor, a serenidade de andar como Cristo andou. É o que pedimos com gratidão, em nome dele mesmo, que está vivo e que está voltando. E o amor de Deus o Pai, a graça redentora do Deus Filho, as consolações sempre eternas do Espírito Santo de Deus, repouse sobre esse rebanho amado, sobre os amados deste rebanho que estão padecendo de enfermidades, que estão à busca de trabalho, que padecem das incertezas, das ilusões. Seja esta graça suavizadora, esclarecedora, perene hoje e pelos séculos dos séculos.